Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, o professor Volney Sueza, trazendo para você uma super aula de Direito Penal para a Polícia Penal do Pará. Você, meu amigo, que será um novo aprovado nesse concurso, quase 2.000 vagas e você precisa apenas de uma, não é não? E o Vale Concurso está aqui para trazer para você, né, aulas gratuitas com todos os professores aqui no canal do YouTube. Então é importante você que não se inscreveu ainda, confere aí, ó, se você está inscrito, é de graça. Já se inscreve, deixa o sininho de notificação ativado. Nós vamos detonar, trazendo para você super aulas em cima da banca setup, né? Aquilo que ela gosta de cobrar. Então nós temos que ser ali bem objetivo no que está cobrando para você. E hoje nós vamos tratar de um tema que sofreu muitas atualizações, né, recentemente, muitas atualizações que tivemos aí com o passado de anos 2019 até hoje. Nós tivemos outras atualizações em 2021, então nós vamos tratar dos crimes contra o patrimônio. Caso você não saiba, né, sobre esse tema ou não tenha estudado ainda, então não pode perder essa aula, beleza? O meu Instagram tá aí, @VolneySueza. Se você tiver Instagram ou não tiver, cria lá para acompanhar, né? Não só eu, mas os professores também. É bom que a gente interage, tira dúvidas e você pode falar conosco, né, que nós respondemos assim que possível, beleza? Já quero mandar um grande abraço para todos aí do Pará, nessa terra bonita, né, gente? A terra do açaí, correto? Acho que não estou errado, não. Acho que o açaí é do Pará mesmo. Muito bom, né? É muito, mas muito bom mesmo. Vamos lá então para cima, né? Para cima aí desse tema que é muito importante, que é os crimes contra o patrimônio, que vai do artigo 157 ao artigo 183 do Código Penal, beleza? Então nós temos aí todos esses artigos e é claro, desculpa pessoal, do artigo 155, tá bom? Não é 157, é porque na cabeça já vem um roubo, né? Já tá roubando informação. Então olha só, nós temos então que tratar desse tema, vamos começar com ele, que é o crime de furto, né? Furto e roubo é coisa diferente, tá, gente? Lembrando que o furto é o 155 e o roubo tá no artigo 157. Muita gente acha que não tem diferença, ou às vezes não sabe nem diferenciar isso, e aí na hora da prova confunde tudo. Não pode, né? Por favor, aqui a gente tem que gabaritar direito penal. Nós vamos então iniciar com o crime de furto. Ele sofreu atualizações aí recentemente e vamos tratar aí do texto dele, né? O furto, o verbo do furto é subtrair, então a gente vai retirar, subtrair, matemática, diminuir. Então toda vez que você pega algo de uma pessoa, né, você subtrai algo ali, nossa, estou com vontade de ficar com aquele telefone, aí você subtrai, espera a pessoa não ver, né, ou tá fácil de pegar, você pega, furta, então você está subtraindo o quê? O patrimônio dela. Então subtrair coisa alheia móvel. Então o objeto do crime de furto, tanto como o crime de roubo, é uma coisa alheia, ou seja, tem que ser de outra pessoa. Ah, nossa, eu vou pegar, vou furtar aquela bicicleta ali. Aí você vai ver, é a sua bicicleta. Não, não dá, né? Coisa alheia, móvel. Móvel é aquilo que pode sair do lugar. Então não tem como você furtar ali, não tem como furtar uma casa, né? Não tem, vai ter como. Então subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outra. Então você pode furtar para você ou furtar para outra, tá? Então nós temos aí furto, o furto simples, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, tá? Agora, aí a gente já trabalha aqui uma diferença. No roubo, eu utilizo a mesma coisa, subtrair para si ou para outra, na coisa alheia móvel, porém, agora eu vou unir o quê? O roubo, ele é a união do crime de furto com o crime de constrangimento ilegal, lá nos crimes contra a liberdade individual. Então, você tem crime de ameaça, você tem crime de constrangimento ilegal, eu vou subtrair coisa alheia móvel, dessa vez eu vou exercer violência, tá? Violência física ou grave ameaça para fazer essa subtração. Ou então eu posso também, né, retirar a coisa da vítima após retirar a possibilidade dela de resistência, após retirar a resistência da vítima. Então aqui eu tenho o que nós chamamos, olha que interessante isso aqui, de violência própria, e aqui embaixo a gente chama isso aqui de violência imprópria. Por quê? Olha só que interessante.
Vou te dar um exemplo e vamos ver se você já vai começar errando. Já vai, poxa, acabei de ver que achei que ia acertar. E aí? Imagina que você tá na balada. E aí, você então coloca um Boa Noite Cinderela na bebida de uma pessoa que é bem de vida, tá com dinheiro, tá com celular, tá com os iPhone, tá com as coisas ali, e aí você se interessou por aquilo. E aí o que você pensa? Ah, eu vou pegar aquilo para mim, né? Quero aquilo ali. E aí você colocou aquele Boa Noite Cinderela, a pessoa apagou. E aí o que você faz? Você faz a limpa, pega tudo, subtrai tudo dela. Aí a prova vai te perguntar o seguinte: isso é roubo ou furto? Comenta para mim, roubo ou furto? Gente, cuidado, né? Se você falou furto, errou. Você errou, tá? Porque isso aqui é roubo. Ué, professor, mas roubo ele não bateu na pessoa, não bateu mesmo, porque ele utilizou o quê? Violência imprópria. Ele retirou a resistência, a capacidade da vítima resistir à subtração. A mesma coisa se você amarra a pessoa toda lá na cama ou em um lugar e pega as coisas dela. É roubo. Isso é chamado de violência imprópria, beleza? Violência imprópria. Então cuidado para você não cair nessas pegadinhas de prova. Então a diferença principal aí do furto e do roubo mora nisso aqui, tá bom? Mora nisso aí. Lembrando, gente, que nós temos no parágrafo 1º, o parágrafo 1º, né, do artigo 157, nós temos ali então o que nós chamamos de roubo próprio. E aqui tem o roubo impróprio, desculpa, deixa eu colocar só o in aqui, que aí vai dar para continuar. Roubo impróprio. Cuidado, porque o roubo impróprio, e aqui mais uma confusão para sua cabeça, mas não desanima. Roubo impróprio não significa que ele é exercido com violência imprópria. Muito pelo contrário, ele só pode ser utilizado violência própria. Por quê? No roubo impróprio, eu tenho o agente que, após subtrair a coisa e para assegurar a posse, a detenção daquela coisa, ele exerce violência ou grave ameaça contra a vítima. Então o cara tá lá, ele acabou de subtrair algo ali da sua casa. E aí ele não quer, você chegou ali e viu essa desgraçado do ladrão. Ele então pega ali e te bate para que ele possa conseguir fugir com as coisas que ele subtraiu. Ele exerce violência física contra você. Ou então ele tira a arma de fogo e fala, olha, sai fora, perdeu. Ele então está praticando violência própria. Isso aqui é chamado de roubo impróprio. Por quê? Por que é impróprio? O impróprio significa que isso não era um roubo. Não era um roubo. Na verdade, no começo, era um furto. Um furto que virou roubo. Por quê? Eu estava furtando, subtraindo, e aí aconteceu que a vítima chegou. E para que eu possa, então, ficar com a coisa, assegurar a impunidade, ou então assegurar a detenção da coisa, eu exerço violência ou grave ameaça contra a vítima. Assim, deixo eu de responder por furto e vou passar a responder por roubo, porque agora eu exerci violência. Mas, professor, por que não pode exercer se eu desmaiar a pessoa? Não, aí não vai configurar, não tem previsão legal da violência imprópria. Então, pegadinha de prova, se falar para você que o roubo impróprio, ele é chamado assim porque ele é utilizado de violência imprópria. Está errado. Isso está errado, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, só pode ser utilizado, neste caso, violência própria, beleza? E aí, gente, vamos aqui seguir para o crime de furto uma coisa muito interessante que é o seguinte: você tem um aumento de 1/3 da pena se esse furto é exercido, né, durante o chamado repouso noturno. Cuidado, não é período noturno, igual vocês devem ter estudado na abuso de autoridade, algum crime. A Constituição fala que só pode cumprir mandato, né, durante o dia, tal. Então, assim, repouso noturno é diferente. Repouso noturno é o período de descanso. É um período, gente, que não existe um horário definido. Por quê? Ele vai depender de cada lugar, tá? Então, tem cidade,
né, cidade do interior, que 7 horas, 8 horas, todo mundo já está, a maioria das pessoas já está descansando. Então, para aquele lugar é considerado um repouso noturno. Agora, para uma cidade grande, 7 horas o pessoal está indo para casa ainda, está saindo do serviço, então ainda não é repouso noturno. Então, depende disso, tá? Não significa, professor, então o cara tem que entrar na casa e a pessoa está dormindo. Não, nem precisa ter pessoas lá. Basta o horário. Se ele entrou em um local que já está nesse horário de repouso noturno, vai aumentar a pena de 1/3. Mas cuidado, esse aumento é só para esse furto simples. Se for um furto qualificado, o furto qualificado ele não terá esse aumento. Por quê? Por si só ele já tem uma pena maior, então não vai encaixar esse aumento de pena, beleza? E aí você tem o parágrafo 3º, né, que vai trazer para nós a equiparação de coisa, né, alheia, que é a coisa alheia móvel, que será a energia, tá? Energia elétrica ou qualquer outra que possua valor econômico, né? Então, qualquer outra que possua valor econômico. Então, aqui nós temos a energia elétrica, sendo aqui equiparada à coisa alheia móvel para fins de subtração. Tá? E cuidado, não é só a energia elétrica, tem energia solar, hoje não tem energia solar, eólica. Então como que vai configurar o furto aqui de energia? Eu, por exemplo, jogo lá no fio, tá passando um poste lá fora. Eu jogo um fio lá, ligo diretão e estou usando energia da empresa de energia, né? No caso aqui em Minas é a CEMIG. E aí eu vou estar praticando furto contra a CEMIG. Agora, se eu faço ali, muito cuidado com isso ali, eu vou lá, mexo no padrão, no relógio de energia, para poder pagar menos na energia. Talvez você até pensou que era isso. Eu vou mexer aqui nesse relógio porque eu já não aguento mais pagar conta de energia. Então, o que vai configurar aqui? No caso, não estamos falando de furto, mas sim de estelionato. Então, quando você faz o gato, que é para você pagar menos energia, você tá praticando, então, o quê? Um estelionato, porque você está praticando uma fraude. Então, você está utilizando de um meio para poder colocar aquela empresa em erro, e aí ela vai cobrar menos de você. Então, isso é estelionato, cuidado. E aí, gente, nós temos aqui uma atualização que é bem recente no crime de furto, que é da Lei 14.155, salvo engano, deixa eu até verificar aqui o número dela, isso mesmo, 155, que é o caso do crime de furto praticado, tá, pessoal? Praticado aí, né, de forma eletrônica. Muitas pessoas colocam ele até mesmo, né, como furto eletrônico. Tá aí para você, deixa eu colocar aqui para você verificar, a gente vai trabalhar ele. Ele é considerado o seguinte, agora é um furto qualificado, tá? A pena é reclusão de 4 a 8 anos em multa se o furto mediante fraude. O furto mediante fraude é um furto qualificado, tá? Ele é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado na rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou utilização de programas maliciosos ou qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? Então, é o que está acontecendo muito hoje, né? Muitos golpes na internet e furto que o agente utiliza ali mediante fraude, né? Enganando as pessoas, e aí ele aproveita daquela situação e subtrai informações, subtrai algumas coisas que pertence a nós, né, de forma eletrônica. Então é um furto eletrônico, ele é novidade, foi colocado agora, recentemente, em 2021, antes do seu edital, então será cobrado para você no seu concurso, beleza? Fora isso, deixa eu ver, nós temos aumento de pena para esse caso, né? Nós temos o aumento de pena previsto, que é o quê? Se no caso desse furto, deixa eu colocar aqui para você, olha, se no caso desse furto, olha, no caso do furto, a pena será aumentada aqui de 1/3 a 2/3 se ele é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, beleza? Fora do território nacional. Aumenta a pena de 1/3 ao dobro se ele é praticado contra idoso ou vulnerável, tá? Então teremos esse aumento de pena para o crime de
furto. Então, muito cuidado para você não vacilar nisso aqui, não errar, beleza? E aí, pessoal, nós tivemos também umas mudanças no aumento de pena no furto, que é quando o furto for realizado com emprego de explosivo ou artefato, ou qualquer coisa que seja análogo a um explosivo e tal, que cause perigo comum. Então a pena será de reclusão de 4 a 10 anos e multa, beleza? E aí, fora isso, nós temos também uma situação que é muito cobrado, que foi incluído, né, em 2018, essa questão que é bastante cobrada, e também quando a subtração for de explosivo, substâncias explosivas que cause aí perigo comum. Então isso também será um furto qualificado e é reclusão de 4 a 10 anos e multa, beleza? Isso aí cobra bastante em prova, tá? E nós temos uma situação que é muito cobrado, que é o caso do chamado furto privilegiado, tá? Furto privilegiado está no parágrafo 2º do artigo 155, que é o caso onde o criminoso ele é primário, né? E a coisa que ele furtou é de pequeno valor. O juiz, então, poderá substituir a pena de reclusão por uma pena de detenção ou diminuir ela de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços, ou 1 a 2 terços é a mesma coisa. Ou então o juiz também pode aplicar somente a pena de multa. Isso aqui é chamado de furto, né? É o chamado furto privilegiado, tá? Opa, ficou futro. Então, furto é chamado furto privilegiado, beleza? Então vamos seguir firmes aqui, não vamos errar. E agora a gente entra no artigo 157, que é o roubo, que tivemos também algumas atualizações aí recentes, tanto pelo pacote anticrime, a gente não pode errar. Olha só, em 2018, a Lei 13.000, né, 13.654, desculpa, de 2018, ela retirou o aumento de pena quando a grave ameaça ou violência é exercida com o emprego de arma. Era assim que era antes, tirou. E aí ela colocou, porque quando estava assim, poderia ser tanto arma branca, uma faca, né, ou uma arma de fogo. Então ela tirou isso, né, tirou isso aqui e colocou, deixa eu colocar para você aqui, e colocou o parágrafo 2º-A, tá? O parágrafo 2º-A, que ele vai trazer o seguinte, ó, ele coloca para você que a pena será aumentada de 2 terços se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo. E aí, o que acontece quando então a pessoa utiliza uma faca? Parou, pessoal, de termos aqui, né, de ter esse aumento se esse crime o roubo é exercido com o emprego de faca durante esse período, tá? Aí, o que acontece? Em 2019, o pacote anticrime, que é a Lei 3.964, veio e colocou novamente, só que no parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º, colocou agora o seguinte, olha, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. No caso, a pena não é aumentada de 2 terços, ela é aumentada no caso de 1 terço até a metade, beleza? É diferente. Aí, professor, o que aconteceu? Olha, durante um ano de 2018, quando saiu a Lei 3.654 a 2019, até sair o pacote anticrime, olha só, todo mundo que praticou o crime de roubo com emprego de arma branca não teria o aumento de pena, beleza? Mas agora tem, então cuidado com isso aí, beleza? E aí, muita atenção ao seguinte, se eu praticar o crime de roubo utilizando arma de uso, né, restrito ou proibido, arma de uso restrito ou proibido, eu terei então a aplicação da pena até o dobro, tá? A pena será aplicada em dobro. Então, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro, tá? Então vai aplicar a pena em dobro. Então a gente tem que separar isso aqui, olha, se o roubo ele é praticado com arma de fogo de uso permitido, a pena é aumentada em 2 terços. Agora, se o roubo é exercido com arma de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. E se for arma branca, aumenta a pena de 1 terço
até a metade, tá? 1/3 até a metade. Então, tudo isso aqui vai aumentar a pena aí do roubo e, no caso, se for de uso restrito ou proibido, dobra a pena, né, do caso aí, beleza? Então, muita atenção a isso aqui. Outra coisa que é muito importante, muita gente erra, é o seguinte, né? Inclusive, se você não me acompanha lá no Instagram, dá uma forcinha, né? Eu posto lá bastante questões, simulados. E aí eu coloquei uma questão que era o seguinte, sobre arma, né? Arma de brinquedo. Como que fica a situação? Eu utilizo uma arma de brinquedo para efetuar o roubo. Vai caracterizar o roubo? Será roubo ou vai cair em furto? Como é que é? Olha só, muita gente erra isso aqui. Ah, professor, mas é arma de brinquedo, então não tem como concretizar o roubo. Opa, errado, você está raciocinando errado. O roubo é subtrair coisa alheia móvel exercendo a violência ou grave ameaça, ou então após retirar a capacidade da vítima de resistir. Isso é roubo, tá? Agora, como eu vou exercer essa grave ameaça, por exemplo, não precisa ser uma arma de verdade. Imagina só você de noite, escuro, o cara com a arma assim na cintura. Você vai parar para pensar se aquela arma é de verdade? Você vai pagar para ver se é de verdade? Não vai, senão você dorme e não acorda mais, correto? Pois é, então a sua vida vale muito. Então a arma de brinquedo não descaracteriza o crime de roubo, tá? O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, com a arma de brinquedo, não teremos o aumento de pena, nem por arma branca, nem por arma de fogo de uso permitido ou proibido, porque ela é uma arma de brinquedo. Então ela não causa, né, nenhuma lesão a ninguém. Então cuidado com isso aqui para você não errar, tá? Arma de brinquedo, pode configurar o roubo? Sim, mesmo jeito. Pode continuar configurando o roubo da mesma forma, beleza? Da mesma forma, sem problema, tá? Sem problema. Então, muito cuidado com isso aí para você não errar, por favor. Então, com isso aqui a gente já tira, né, esses pontos do roubo aí, que é muito legal. E aí, gente, uma pegadinha que é muito interessante é o seguinte. O furto, você viu que ele será qualificado se for um furto onde eu utilizo explosivo, né, eu explodo um caixa eletrônico, é furto qualificado. Ou então se eu furto ali, alguma coisa, né, algum explosivo ou algo que parece explosivo, que tem a mesma característica análoga. Logo, significa o seguinte, que será furto qualificado nas duas hipóteses. Agora, se eu faço isso no roubo, não é aí qualificado, e sim aumento de pena, tá? Então será aí aumento de pena. Então temos o aumento de pena de 1/3 a metade se eu for ali então exercer esse roubo, né, utilizando explosivo, ou então o roubo for de explosivo. Então teremos roubo majorado e não qualificado. E aí, para a gente encerrar, olha só como é que a nossa aula passou tão rápido, né? Vamos falar do crime de estelionato que sofreu atualização também, semelhante aí ao crime de furto. Agora você tem a fraude eletrônica, artigos 171, tá? Que é o crime de estelionato, tá? Se você não sabe. Então você tem agora a fraude eletrônica. Olha só para você na sua tela. A fraude eletrônica é um estelionato qualificado. Olha, será aumentado, né? A pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzida a erro por meio das redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio análogo. Então, eu tenho uma fraude eletrônica. E é o que acontece muito aí com as pessoas tomando os golpes nos bancos, no WhatsApp, o que? É um estelionatário dando golpe, utilizando a fraude por meio de informações que ele conseguiu da pessoa. Ou seja, eu ligo para você e aí eu confirmo todas as suas informações que eu arrumei, ou seja, estou te colocando em erro.
e com isso eu consigo então aplicar um golpe em você. Essa é a fraude eletrônica, a pena é de 4 a 8 anos e multa. E aí teremos a mesma coisa lá do furto eletrônico que a gente viu. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se ele é praticado mediante a utilização de servidor que é mantido fora do território nacional. Pois é, né? Então tem muita coisa aí que o que acontece? Por exemplo, alguns golpes que estavam tendo de... você deve ter visto aí já no jornal, do FGTS. O cara saía da empresa aí, né, antes dele sacar lá o FGTS na caixa, quando ele chegava lá não tinha mais nada. Por quê? As empresas, já tinham, esses estelionatários tinham informações e conseguia fazer aí esses saques, né? Quando a Polícia Federal chegou, rastreando e tudo mais, né, chegou em servidores que estavam lá no Chile, servidores que estavam no Uruguai, então fora do território nacional. Neste caso, nós teríamos um aumento de pena. Ou seja, os caras querem fugir com o dinheiro, né, dispensar isso. Então teremos esse aumento. E aí, você também terá uma novidade que era o seguinte: antes, se você pratica o estelionato, independente se for eletrônico ou não, o estelionato, se você praticasse ele contra idoso apenas, né, era só isso, estava no parágrafo 4º, a pena seria aplicada em dobro, tá? Agora, nós tivemos autorização também pela Lei 14.155, que é o caso aí, deixa eu colocar aqui para você, recente isso aqui, tá, pessoal? Que é a situação do seguinte: agora, neste caso, nós teremos um aumento de 1/3 ao dobro, igual lá o furto, né? Se for praticado contra idoso, tá? Ou seja, contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, tem uma condição de verificar a relevância do resultado que causou ali, então, o estelionato, beleza? Então, vai verificar a situação de cada um. Às vezes é uma pessoa idosa, mas, né, é o vulnerável aqui. Essa é a situação. Como que você vai caracterizar o vulnerável, a pessoa que é vulnerável? Será que uma pessoa de tal idade ou uma pessoa dessa maneira, ela é bobo o suficiente para cair no golpe? Beleza, seria isso. Então, aplica a pena aí de 1/3 ao dobro. Agora, não é só o dobro. Então, tem essa variante, beleza? Porque a gente sabe que, né, tem muitos brasileiros aí que passa de vítima e quer, né, sair no lucro ou na vantagem por causa da ganância, beleza? Então, assim, fique ligado nessas atualizações, nessas mudanças que normalmente as bancas, né, principalmente aí você que está se preparando para a setup, novidade é sempre bem-vinda, e isso é letra da lei. Ela é uma banca que vai cobrar de você letra da lei, beleza? Então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço você que ficou até o final e, claro, não esqueça de curtir aí, curtir e compartilhar. Também, se você não for inscrito, se inscreva, né? Se inscreva aí no canal, inscreva-se no canal, tá? Então deixa esse sininho ativado que nós teremos mais aulas aí para você. Um grande abraço, rumo à Polícia Penal do Pará, tamo junto. Tchau, tchau.